comigo em Abacuque. Abacuque, capítulo de número 2. A exposição hoje será do verso 18 até o verso 20, mas nós leremos toda esta sessão, a partir do verso 6. Abacuque, capítulo 2, do verso 6 até o verso de número 20, mas a exposição será apenas dos versos 18 a 20, e assim diz a palavra do Senhor. Não levantaram, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa. Destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nosso Deus, peço-te, ó Pai, neste momento, a tua palavra está aberta, que o Senhor se agrade de me usar na pregação da tua palavra. Que eu seja, ó Deus, um instrumento teu. Boca tua, Senhor, na proclamação da tua palavra. Que eu pregue com intrepidez e com ousadia no poder do teu Santo Espírito. Que, ó Deus, o teu nome somente seja glorificado aqui, na pregação da tua palavra. Que não seja aqui, ó Deus, anunciada a sabedoria dos homens, mas o poder de Deus. E que, Senhor, aqueles que escutam a tua palavra proclamada possam atentar devidamente a tua palavra, que possam escutar com atenção uma breve exposição desta breve porção da tua palavra. E mais uma vez, Senhor, te peço, dá-me vigor físico, mas, ó Deus, sobretudo, vigor espiritual para expor a tua palavra. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quando nós caminhamos por aí, afora no Brasil, nós nos deparamos com muitas coisas que para nós, protestantes, nós achamos realmente
muito estranho. Sobretudo quando nós andamos por aí e contemplamos nas chamadas igrejas católicas, ou papistas, ou romanistas, aquele aglomerado de figuras, de imagem, de ídolos, como nós chamamos, e então nós pensamos, puxa vida, como é que essas pessoas podem ser assim tão idólatras? Como é que essas pessoas podem ser assim tão envolvidas com imagens de falsos ídolos diante dos seus próprios olhos, diante das quais muitas vezes se prostram, orando, servindo de alguma forma? Nós pensamos, essa região, essa cidade, esse local está cheio de idólatras. Muitas vezes nós passamos e pensamos assim. Se você for até o Nordeste e você andar pelas ruas no Nordeste, em Recife, você vai encontrar um bocado de igreja assim. Se você for para Olinda, ali ainda, você vai encontrar tanta igreja católica, que você vai ficar admirado. Como pode ter tanta igreja? Mas parece que tem uma igreja católica para cada pessoa que mora em Olinda. Mas nós geralmente então pensamos, quanta idolatria? Talvez, quando falamos sobre idolatria, seja primeiramente sobre os papistas que você pensa. Vem logo à cabeça, alguém se prostrando diante de alguma imagem. Ou não é? Frequentemente é assim. É interessante, irmãos, olharmos para a Escritura Sagrada e para este texto que nós acabamos de considerar, e nós veremos e nós perceberemos que essa ideia muito pequena de idolatria é realmente contrária ao que está na Escritura. Não é que o que fazem os papistas não seja idolatria, mas questão de idolatria vai muito mais além do que simplesmente se prostrar diante de ídolos feitos por mãos humanas. É algo que está dentro do homem. É uma questão relacionada ao coração. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, que nós acabamos de ler, de Abacuque, nós nos deparamos com o Senhor mais uma vez. Aqui nesse último ai, no quinto ai, revelado por Deus contra os caldeus, o Senhor manifestando a sua indignação contra o pecado. E nós vimos o Senhor declarando um ai, apontando para a ganância, o desejo de tomar aquilo que é dos outros, que os caldeus possuíam. E fizeram muito isso. Então o Senhor, respondendo ao profeta, ele vai dizer, estes homens, os caldeus, os babilônicos, que por mim foram levantados para punir vocês, não passarão impunes. Serão tratados. Ai deles! A minha ira cairá sobre eles. O que eles fizeram, eles experimentarão. O mal que plantaram, eles colherão. Ai do homem ganancioso. Ai daquele que toma o que é do outro. Ai daquele que edifica a cidade com sangue. Ai daquele que se eleva acima dos outros, imaginando que é Deus e que não há Deus acima de si. Ai daquele que se envolve com a lascívia, com a imoralidade, que dá vinho para então abusar do outro, como faziam os caldeus. E o Senhor então revela a miséria dos caldeus e a sua grande insatisfação com isso. Porque o Deus que nós conhecemos, como revelado na Escritura, e como diz o salmista no Salmo 45, é um Deus que ama a justiça, mas é um Deus que odeia a iniquidade. Aqui então, irmãos, nós veremos esse último ai que separei propositadamente, para então vermos e tentarmos aprender algo através desta porção final do capítulo 2 de Abacuque. E aqui, irmãos, nós veremos aquilo que seria a raiz, o que leva estes caldeus a praticarem todos os outros pecados sobre os quais falamos na última exposição. É o coração idólatra
desses homens que o conduziam a fazer tudo aquilo que eles faziam. E eram então dignos de grande punição por essa razão. O texto então, irmãos, a partir do versículo 18, nos apresentará esta realidade. E é interessante. Nós veremos que ele começa esse ai diferente dos outros. Porque geralmente os outros começam com ai, 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 ai daquele. E então o verso 18 começa, que aproveita o ídolo. E posteriormente, então, ele vai apresentar um ai, manifestando mais uma vez e com muita clareza a sua insatisfação com a condição daqueles homens. E o que é que havia, então, no meio dos caldeus perversos? O que havia no meio dos babilônicos ali? E o que é que o Senhor ele vai começar a revelar aqui nesta porção? O Senhor vai começar a revelar que estes homens e a condição deles, o modo que eles vivem, o que eles adoram, é digno de vergonha. O Senhor, ele vai ridicularizar, ele vai envergonhar aqueles homens perversos, os babilônicos, inimigos do povo do Senhor. E então ele vai começar a tratar sobre aquilo que é o objeto da devoção deles, ou do homem ímpio, ou do homem perverso, quando o texto começa dizendo que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu. E a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Aqui, irmãos, nesta porção, o Senhor ele vai revelar, ele vai mostrar a inutilidade dos ídolos. Os ídolos, eles são inúteis. Para absolutamente nada eles servem. Por essa razão ele diz que aproveita o ídolo. Ele foi esculpido por mãos de um homem. Aquilo que se tornou objeto de devoção foi esculpido pelo homem que agora adora este ídolo. Para nada serve isto. E a imagem de fundição, ele acrescenta, o que é esta imagem de fundição? Ela é uma mestra de mentiras. Então, algo feito com mão, algo inútil que se tornou agora objeto de devoção. E esta imagem de fundição, este ídolo criado com as próprias mãos, é mestra de mentiras. O que significa dizer isto? O teólogo chamado O. Palmer Robertson, ele vai escrever o seguinte: não só a fabricação de ídolos garante a maldição de Deus, ele também tem o efeito de enganar até o próprio artífice. Embora a imagem não pudesse falar, ela comunicava uma falsidade transmitida por sua aparência de que ela possuía poderes de um ser sobrenatural. E desta maneira, encorajava a seus espectadores a colocarem sua confiança em sua forma impressionante, a fazer pedidos a essa imagem por ajuda em tempos de necessidade, ou a atribuir prosperidade inesperada à intervenção especial do objeto feito por homens. O próprio homem que criou o ídolo era enganado pelo ídolo. Passava então a acreditar e a imaginar que do ídolo poderia vir algo bom. Passou a acreditar e imaginar que o ídolo poderia de alguma forma salvá-los ou resgatá-los, ou até mesmo conceder a eles algum tipo de prosperidade. Então veja que confusão miserável era a condição desses homens pecadores, vis, inimigos do povo do Senhor, que então construíam tais coisas diante de si e passavam então a se prostrar diante deles. Ele ainda vai dizer, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos
mudos. Veja que coisa. Eles constroem e aquilo não fala absolutamente nada. Você já viu uma escultura feita por alguém falar? Não havia qualquer tipo de comunicação verbal. Não havia qualquer tipo de orientação. Não havia qualquer tipo de declaração fundamental para que o homem então possa viver. Não havia absolutamente nada. Mas eles se apegavam a isso. Como muitos ainda em nossos dias se apegam a falsos ídolos que têm boca, mas nada, absolutamente nada falam. Aqui, irmãos, nós percebemos um contraste imenso com o Deus a quem nós servimos. O Deus que nós servimos não foi ou não é um Deus que foi esculpido por mãos de homens. Ele sempre foi o que é. Deus é eterno. Deus, ele sempre existiu. Nós é que fomos criados por Deus. Não o contrário. Ainda que muitos, na sua loucura, tentem negar a realidade da existência de Deus, na sua loucura, muitos tentam fazer, na sua insensatez, tentam dizer, vocês creem num Deus criado por vocês. A realidade é totalmente outra. E nós sabemos que este Deus existe porque ele se revelou a nós. E ele se revela na criação de um modo geral. Nós contemplamos a criação, então entendemos que só pode existir um Criador de absolutamente todas as coisas. E ao contemplar a criação de Deus, faz com que o homem seja indesculpável. Porque a criação revela que há um Deus. Mas o Deus a quem nós servimos, que tudo criou e que se revela na criação, é um Deus que de modo especial, singular, perfeito, inerrante, suficiente, se revela através da sua própria palavra. Ele fala conosco. Ele diz o que ele deseja. Ele revela a sua vontade. Ele nos dá orientações, ele nos exorta, ele nos guia. É um Deus que fala conosco na Escritura, irmãos. É um Deus que fala conosco quando a Escritura é aberta e nós lemos. É um Deus que fala conosco quando nós abrimos a Escritura e meditamos na palavra de Deus. É um Deus que fala conosco de um modo muito especial quando a Escritura é aberta e a palavra de Deus é proclamada com intrepidez e ousadia, em conformidade com a verdade, quando a pregação é fiel. É Vox Dei, é Deus falando com o seu povo. É totalmente diferente do Deus a que nós servimos. É um Deus verdadeiramente glorioso. E cabe a nós, irmãos, ouvir a sua voz. Ele não é mudo, ele fala. Mas, lamentavelmente, muitas vezes nós não damos ouvidos à voz de Deus, mas ele tem falado frequentemente, ele tem falado abundantemente, domingo após domingo, o teu Deus tem falado contigo e cabe a nós não fazermos ouvidos moucos, mas atentarmos com todo o cuidado aquilo que ele tem a falar e ele tem falado. Como você tem reagido ao Deus que fala através da sua palavra? Como você tem reagido ao Deus que fala por boca dos seus ministros? Irmãos, devemos ouvir com toda atenção o Deus gracioso e bondoso que fala conosco em vários momentos, como ele está fazendo agora através da sua própria palavra. É o nosso Deus, digno de todo ouvido que pudermos dar para Ele. Digno. Ele é um Deus. Contrário aos ídolos, Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Mas o que os homens que não conhecem a Deus têm são ídolos falsos. Algo
que nunca trará qualquer tipo de benefício para eles, porque são inúteis. Inúteis. Não tenha medo de dizer isso para ninguém. O seu ídolo é inútil. E só levará você a males, problemas, sofrimento, pecado terrível. Essa é a condição daqueles que acabam se envolvendo com isso. Na minha viagem para cá, vindo agora na madrugada, né, de sábado para o domingo, eu no banco ao meu lado tinha uma jovem da Igreja Católica. Passamos umas 2 horas, eu acho, conversando sobre Bíblia e teologia, e ela tem as suas crenças, e, em geral, sem o menor tipo de fundamentação bíblica. E a devoção a Maria e as suas divindades, em uma ocasião que eu falei que Maria era uma pessoa comum, não é como os outros, filha de Adão, pecadora, ela ficou escandalizada, ela fez até um símbolo da cruz no peito assim, ficou pensando, não, como é isso? Até falava assim, eu espero que um dia você seja convencido disso, de que Maria, ela falando para mim, que você crê nessa verdade acerca de Maria. Eu disse, eu nunca vou crer nisso, porque isso não é verdade, isso é uma mentira. O que revela o caminho verdadeiro é a Escritura e o caminho é Cristo. Não isso. Foi interessante a conversa, foi muito respeitosa, mas foi uma conversa muito bacana também. E pudemos então, enfim, eu espero que ela saia refletindo, porque os irmãos sabem que eu falo um pouco, falei um bocado, viu? E espero ter a oportunidade, quem sabe, encontrá-la não mais devota a falsos ídolos criados pela igreja romana ou papista, mas que ela se renda a Cristo. É o único caminho. Mas muitos estão envolvidos realmente com esse tipo de coisa, e realmente isso é triste. Ídolos. Mas o texto continua, irmãos, e o texto vai nos apresentar no verso seguinte, o verso de número 19, né? Finalmente, então, que o Senhor revela aqui neste contexto. E o texto diz, então, verso 19, aí daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda, desperta, pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Então aqui, irmãos, é revelado também que esse ídolo, ele não tem vida realmente. Parece no imaginário do idólatra que há vida, mas é somente no coração e na mente deste homem. Mas a realidade é que não passa de madeira, não passa de um metal, não passa de um objeto criado em que não há fôlego de vida. E ele é aquele que ele precisa ser acordado, né? O nosso Deus é o Deus que não dormita, nem dorme. É o Deus que permanece de pé. É um Deus vivo, mas os falsos ídolos não. É como se eles precisassem ser despertados para que então, de alguma forma, saíssem da sua inatividade e pudessem então atender e socorrer aqueles que precisam deles. Que imaginam que neles encontrarão então refúgio ou socorro. A realidade que o Senhor está mostrando é que não. O seu ídolo não te socorrerá, o teu ídolo não te salvará, o teu ídolo não te ensinará. Pode estar coberto das joias mais preciosas, mas no seu interior não há fôlego nenhum. E é um contraste imenso com o Deus vivo. O Deus vivo que nós conhecemos. O Deus que criou todas as coisas. O Deus que redimiu o homem. O Deus que habita em nosso meio. O Deus que está agora em nosso meio. O Deus dentro do qual nós estamos. O Deus que realmente é vivo e que dá vida ao homem. Diferentemente dos falsos ídolos produzidos neste mundo. Mas, irmãos, veja, essa é a triste realidade do ímpio. E você então olha para essa realidade e pensa assim, como pode, pastor Rafael?
Como essas pessoas podem ser tão cegas? Como podem, então, os papistas acreditarem, então, que eles podem ou devem se prostrar diante de ídolos? Como podem outras religiões construir as suas próprias divindades e dedicar a ela culto? Como podem, pastor? Isso é idolatria, que coisa errada! Mas, irmãos, a idolatria não está tão distante de nós assim, não. A idolatria não está distante de você. A idolatria e ídolos muitas vezes são erguidos no meu e no seu próprio coração. Nós somos tão idólatras quanto muitos daqueles que constroem diante de si imagens feitas por mãos. Ídolo não se limita apenas àquilo que nossos olhos podem contemplar. Não se limitam a isto. Irmãos, nós podemos, sim, cair no pecado da idolatria. E transgredir, então, assim, a lei do nosso Deus, que com clareza nos diz: não terás outros deuses diante de mim. Quantas vezes você é encontrado culpado deste pecado? Quantas vezes nós somos encontrados na transgressão deste pecado? Irmãos, idolatria é terrível. E devemos saber, o nosso Deus não se agrada disto. O Catecismo, irmãos, de Heidelberg, na pergunta de número 95, nos diz o seguinte: o que é idolatria? Resposta: idolatria é inventar ou ter alguma coisa em que se deposite confiança, em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra. Ele vai dizer, é depositar confiança em alguma coisa que foi inventada, ou colocar confiança nele em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus. É inventar e colocar confiança. Uma definição simples que nos é apresentada sobre o que seria, então, idolatria. E nós podemos olhar para isso e pensar, mas será que eu posso ser encontrado como um idólatra? Veja, irmãos, realmente não podemos pensar que a idolatria é apenas algo externo, como falei no início. A idolatria brota do coração. Repetindo as palavras de João Calvino, o coração do homem é uma verdadeira fábrica de ídolos. E não é somente Calvino que diz isso. Se você olhar comigo para a Escritura, para o que diz Ezequiel, capítulo 14, do verso 1 até o verso 7, a Escritura vai nos falar acerca desta realidade. Ezequiel, capítulo de número 14, do verso 1 ao verso 7, assim diz a palavra do nosso Senhor. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel,
que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tiver tal tropeço para a iniquidade e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Veja aqui, declaração e que palavras duras de advertência do próprio Senhor, contrárias à idolatria que brota do coração do homem. De todo homem. Todo homem. Mas a Escritura, irmãos, ainda continua no outro texto. Agora, observe comigo o que diz o profeta Isaías. Isaías, capítulo 44, do verso 13 até o verso 20. A Escritura nos diz o seguinte: o artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem, alisa-a com plana, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz: já me aquento, contemplo a luz. Então, do resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos, para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi, pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza. O seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma nem dizer: não é mentira aquilo em que confio? Veja aqui, que loucura. Ainda, irmãos, um outro profeta, Jeremias capítulo 2, versos de número 27 até o verso de número 28, a palavra nos diz o seguinte: que dizem a um pedaço de madeira: tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste, pois me viraram as costas e não o rosto, mas em vindo a angústia dizem: levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses, que para ti mesmo fizeste? Eles que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua angústia, porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades. Veja, os ídolos brotam no coração do homem. Os homens se prostram diante dos ídolos criados por ele, que brotam no seu próprio coração e muitas vezes são externados fisicamente diante dos homens. E o Senhor diz: vai correr atrás dos teus deuses. Vê se o teu Deus, o teu ídolo, te salva. Irmãos, muitas vezes o Senhor teve de dar essa advertência ao seu próprio povo, como ao próprio Judá. Nós não podemos pensar, irmãos, que nós estamos distantes de um coração idólatra. Não podemos pensar que a idolatria está ligada somente aos papistas e outras religiões. Nós podemos cair neste pecado. E, irmãos, é terrível este pecado. Como este pecado pode nos levar a sofrermos consequências que são realmente terríveis. Nós devemos entender, irmãos, que qualquer porção de confiança que nós depositamos em algo que não seja Deus é idolatria.
se nós tivermos algo acima de Deus na nossa vida ou devoção, é idolatria. E isso é tão grave quanto construir um Deus de madeira, de bronze ou de mármore diante dos nossos próprios olhos. Meus irmãos, a idolatria é realmente algo tão feio. A idolatria, ela tira de Deus atributos que pertencem a Ele e atribui esses atributos à divindade, ao ídolo. Nós tiramos de Deus e colocamos, então, nos ídolos. Você pensa assim, por exemplo, no ateísmo. O que é que o ateísmo faz? No ateísmo, o homem vai tirar os atributos de Deus. E na idolatria, o que é que acontece? Na idolatria, o homem atribui os atributos de Deus a criaturas, coisas e etc. Vai divinizar o seu ídolo. Vai fazer o seu ídolo um Deus. É exatamente isso que o próprio idólatra faz. E ainda que o Senhor muitas vezes exorte, e muitas vezes, irmãos, no passado e hoje Ele faz, exortando o seu povo, a realidade é que, assim como o povo no passado, nós muitas vezes não atendemos o Senhor. As palavras ditas aqui no Salmo 81, verso de número 11, podem ser palavras dirigidas para nós. Quando o salmista nos diz o seguinte no Salmo 81, verso de número 11. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. O nosso Deus fala. O que é que nós fazemos muitas vezes? Não escutamos a voz do Senhor e a sua advertência. Israel não me atendeu. A Igreja de Cristo, Israel de Deus, não atendendo muitas vezes a voz do Senhor que nos exorta a abandonarmos e nos afastarmos dos ídolos. Meus irmãos, é terrível a idolatria, e a idolatria nos leva a outros pecados. Nós passamos então a rejeitar o Senhor. O pecado então de rejeitar a Deus que fala conosco como o objeto da nossa suprema devoção, Ele que deve ser o objeto da nossa suprema devoção, é terrível, é maligno, é diabólico, irmão. Nunca deveríamos agir assim. É realmente triste, é realmente estranho nós nos chamarmos de crentes e muitas vezes nos devotarmos à adoração, não ao verdadeiro Deus, mas à devoção e ao serviço aos nossos ídolos. Declararmos com a boca dizendo: eu creio no único Deus vivo e verdadeiro, Ele é o meu Senhor, e na prática, ou no meu coração, escondido na minha casa, eu me devotar aos meus próprios ídolos. É assim que você tem caminhado, meu irmão. É deste modo que você tem vivido a sua vida. Saiba, o Senhor nunca, jamais se agradará disso. É realmente transgressão da lei adorar ou glorificar algo que não seja o próprio Deus. O apóstolo Paulo, mais à frente, em Romanos capítulo 1, vai nos falar acerca dessa realidade. O que os homens fizeram? Eles passaram a trocar a adoração a Deus pela adoração a ídolos. Romanos capítulo 1, verso de número 25. Se você olhar, o texto nos dirá: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O que a idolatria levou esses homens a fazerem? O abandono do verdadeiro Deus. O abandono, a devoção ao verdadeiro Deus fez com que esses homens acabassem se envolvendo com o que talvez possa ser chamado de uma das maiores expressões, se não a maior expressão de idolatria do homem, que é homem se entregar a relações sexuais ilícitas com homem, homem com homem e mulher
com mulher. O homossexualismo. Pecado. A idolatria conduz o homem a pecar dos outros. Vão fluir deste pecado que é realmente terrível. O Senhor é aquele que se apresenta para nós, irmãos, como aquele todo digno e tão belo de toda devoção e adoração, mas nós muitas vezes queremos trocar Ele por outras coisas, que como isso é reprovável. E como vai dizer um outro estudioso, o Senhor é ótimo, mas queremos o Senhor e Baal, o Senhor e a Será, o Senhor e o dinheiro, o Senhor e o respeito social. Estamos bem felizes de ter Deus em nossa vida, desde que Ele preencha apenas uma parte dela. Todos queremos buscar a Deus de modo superficial, fazendo dele uma divindade maleável para orbitar nossa vida e ser apenas parte do todo. Mas Deus não tem interesse em ser uma parte importante dentre outras. Deus não pode ser adorado adequadamente se Ele é adorado junto com outros. E você pode pensar na sua devoção particular, na sua vida, na sua caminhada e até mesmo a nossa adoração pública. Que deve ser tudo voltado para o Senhor exclusivamente. Por que, irmãos, somos tão inclinados a trocar esse Deus tão glorioso por algo que não serve para absolutamente nada de bom, senão para nos conduzir à miséria? Como podemos nos inclinar a tais coisas? Isso aponta para a realidade do nosso coração. Você é um crente salvo por Cristo. Nós somos crentes salvos por Cristo, mas há muita miséria no nosso coração. Há muita sujeira. Há muita sujeira. E isso nos conduz, então, a vivermos assim. Nós podemos, irmãos, então, ser culpados de idolatria, pelo menos de duas formas. Nós podemos ser culpados de idolatria de forma exterior, como é evidente em muitos casos, né? Parece que é o que nós geralmente associamos à idolatria, somente aquilo que é externo, e realmente de forma interior. Mas pensando então em questões relacionadas à idolatria. Veja, um afeto excessivo por algo, mesmo lícito, mesmo bom, pode ser um ídolo. O que pode, irmãos, então ser um ídolo para nós? Você pode pensar assim que um objeto físico pode ser um ídolo. Propriedades, coisas que nós possuímos, bens materiais, podem ser para nós um ídolo. Pessoas na nossa vida, na nossa caminhada, ao nosso redor, esposa, filhos, figuras importantes de destaque, podem ser para nós ídolos. É o seu caso? Podemos ter muitos ídolos assim. Pessoas. Podemos ter como ídolos para nós instituições. Coisas criadas por homens. E então passamos a ter aquilo ali como nosso ídolo e passamos a depositar toda a nossa confiança em alguém envolvido com alguma instituição. Alguém envolvido com um poder lá que de repente pode nos salvar de um governo opressor. Uma pessoa em particular que de repente pode me ser o meu redentor. Eu não devo confiar em homens. Eu devo confiar no meu Deus. Figuras, pessoas, instituições podem ser nosso ídolo. E prazeres também. Até mesmo os prazeres lícitos desta vida, que podem ser para nós algo sem o qual nós não conseguimos viver, que para na nossa mente da hora que a gente acorda ou dorme, e que a gente pode fazer disso também algo que é um ídolo em nossa vida. São áreas
que você pode pensar aí, irmãos, e acrescentar questões relacionadas à sua própria vida. Mas algumas perguntas podem fazer você se identificar, irmão, se você possui um ídolo. Perguntas que são importantes, que você deve fazer frequentemente, então, na sua vida, em tudo aquilo que você for fazer na sua caminhada. Você pode fazer a seguinte pergunta: por que quero isso ou aquilo? Por que eu desejo tanto aquilo? Qual a razão? Por quê? Você se pergunta. Então você vai analisar e você vai vasculhar o seu coração para, de algum modo, tentar entender se aquilo que você tanto quer pode não ser um ídolo para você. E você está em busca disso, numa busca insaciável, irrefreável. Não tem quem pare você de ir em busca daquilo. Você vai se utilizar de todos os meios possíveis para chegar até aquele objetivo. Até mesmo se utilizando de meios ilícitos contrários à própria palavra. Você vai ter de vasculhar o seu coração e pensar: talvez isso esteja sendo para mim um ídolo. É aquilo que eu tanto desejo. Muitas vezes até mesmo do que o meu próprio Deus. Muitas vezes acabamos desejando assim. Ou uma outra pergunta: qual sua reação quando não consegue o que você quer? Então você deseja muito alguma coisa, então você não consegue. Como é que seu coração lida com isso? Você fica aborrecido? Você fica irado? Você fica depressivo? Qual a sua reação diante disso? Isso pode revelar que aquilo que você tanto deseja é o seu ídolo e agora você não consegue então ele. E agora você está numa condição de abatimento aparentemente irreversível. Pode ser ele, então, o seu ídolo. E quando o que quero te é, o que você quer, não é, te é negado. Semelhante ao anterior, não é? Você então deseja algo e, opa, não. Pai, me dá isso. O filho pedindo. O pai diz não. Menino, irado, bravo, reclamando com o pai e não quer obedecer e fica com birra e não sei o que lá. Os pais estão acostumados em ver esse tipo de reação por parte do filho. O pai diz negativo. Não terá. Não pense que o coração do seu filho não tem pecado e que ele não pode ser um idólatra desde pequenininho. Como fica o seu coração quando essas coisas acontecem? Você fica realmente abatido, triste? Como o seu coração reage quando você não é reconhecido pelos homens? Você espera, então a expectativa de que alguém venha até você e diga: rapaz, como você é extraordinário, fantástico o que você fez, impressionante. Você então fica esperando que a pessoa venha até você e então louve. Mas qual a sua reação quando ninguém faz isso? Isso é um dilema para muitos pregadores, viu? Prega então a palavra e desce na expectativa. Será que vão reconhecer o que eu falei aqui? Será que vão falar da minha oratória e retórica? Que pregador fantástico, que sermão extraordinário. Muitos ficam nessa expectativa e pensam que estão arrebentando. E pensam que devem ouvir alguma coisa dessa natureza. E quando então não escutam algum tipo de reconhecimento que imaginam que deveriam ter, ficam abatidos e tristes. E quando você, na sua caminhada, na vida, no seu trabalho, onde quer que seja, é substituído por outra pessoa, como o seu coração lida com isso? Veja, irmãos, é tomado por grande tristeza? Veja essas perguntas e poderíamos pensar em tantas outras. Se a resposta para essas perguntas for um sim, tristeza, abatimento, quando algo é tomado, algo é negado, quando você não consegue algo e tudo mais, você pode estar diante do seu próprio ídolo. Aquilo pode ser o seu ídolo e não é necessariamente um objeto físico. É importante que nos perguntemos, é importante que vasculhemos o nosso coração, irmãos. O nosso coração, como diz Jeremias, é grandemente enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O seu coração é mau.
é importante que saibamos da condição do nosso próprio coração e então passemos a, com todo cuidado, vasculhar quais são os nossos desejos. Isso desde pequeno. Você, criança jovem, deve pensar nisso. Você não pode pensar que quando algo é tirado de você, quando você não tem o que possui, e você então não pode agir com ira e insatisfação, porque isso está revelando um ídolo no seu coração. Você quer aquilo mais do que tudo. E você deveria desejar Deus e Cristo mais do que tudo. E o pai está atento a quando coisas dessa natureza passam a brotar no coração do filho. Aí a grande necessidade do pai pastorear o coração dos seus filhos. Tratar o coração dos seus próprios filhos, porque isso pode estar bem aí, dentro do coraçãozinho deles, que precisa ser tratado com a própria palavra. Ídolo, idolatria é terrível. Já falei isso várias vezes e repito. E você, devotando então a sua vida a um ídolo, isso pode fazer com que você se torne semelhante ao seu ídolo. Sobretudo quando você cobiça coisas que são perversas e terríveis, você vai se tornar semelhante àquilo que você adora. É assim que acontece. É assim que nós, então, passamos a ver como isso é ruim. E há outras formas de idolatria, irmãos. A palavra mesmo nos ensina. O apóstolo Paulo vai nos ensinar que a cobiça é a idolatria. Colossenses capítulo 3, verso 5, vai nos dizer o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Não podemos pensar que a nossa devoção aos ídolos, ainda que os homens ao nosso redor não saibam, não podemos pensar que isso não trará algum tipo de consequência para nós. A idolatria destrói o homem e você, idólatra, vai se tornar igual ao objeto da sua devoção. Nós lemos o texto de Êxodo, capítulo 32, no início, na revelação da vontade de Deus, e cantamos o Salmo número 115, porque são textos que são exemplo de que essa verdade que eu acabei de dizer é a verdade bíblica. O que é que acontece com o povo de Deus em Êxodo capítulo 32? Eles constroem um bezerro de ouro. Qual a linguagem que o Senhor usa para se dirigir a eles? Ele vai falar sobre um jugo, dura cerviz, pescoço duro, feito um animal, feito um boi, que não se sujeita ao seu Senhor. Eles passaram a se entregar a todo tipo de prostituição e lascívia e pecado e imoralidade como animais na sua devoção pública, como se fossem animais que não têm freio. Passaram a agir como um animal, passaram a agir semelhante ao animal que eles adoravam. A consequência foi aquela. O Senhor usa até a mesma linguagem, eles são tratados por causa do seu próprio pecado. Mas o salmista, irmãos, eu peço que você possa abrir a Bíblia comigo, Salmo de número 115. Leremos do verso 1 ao verso 8. O salmista, ele vai nos dizer o seguinte: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam.
tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, quantos neles confiam. Veja só, é a Bíblia quem diz. Irmãos, fujamos dos ídolos. Aquele que é objeto da nossa adoração, seremos transformados em seres semelhantes a ele. Mas há alguém, irmãos, que nós devemos adorar e a quem nós devemos nos assemelhar. Se nós adorarmos ao único Deus vivo e verdadeiro, se nós formos devotos sinceramente ao único que deve ser digno de todo objeto de adoração e culto, que é o próprio Deus, o próprio Cristo, nós também estaremos sendo transformados à semelhança dele. A nossa devoção particular, no nosso culto doméstico ao nosso Deus, vai nos moldar à imagem daquele que é o objeto do nosso culto. Quando nos reunirmos na casa de Deus para adorá-lo, como hoje, nesta ocasião, para adorar ao único Deus verdadeiro, a Deus o Pai, a Deus o Filho, a Deus o Espírito Santo, ao nosso Deus Trino, nós estamos sendo moldados à imagem daquele que nos criou. Estamos sendo restaurados. Daí, irmãos, a grande necessidade de abandonarmos os nossos ídolos, fazendo mortificar essa miséria deste pecado e nos dedicarmos única e exclusivamente ao nosso Senhor, aproveitando todas as ocasiões oportunas que temos para dedicar a nossa vida à devoção a Ele. Devemos sempre. Nunca deveria ser considerado para nós como uma opção nos ausentarmos desta ocasião aqui. Aqui estamos sendo moldados. Nunca devemos, em ocasião alguma, permitir que passe para a nossa cabeça a consideração de existir a possibilidade neste mundo de existir melhor lugar para estar do que este. Aqui estamos servindo a Deus. Aqui estamos adorando o nosso Deus Trino. Ele está diante de ti, irmão. Nós estamos diante dele, igreja. E aqui nós, então, somos por ele mesmo transformados. Você quer se assemelhar a Cristo? Dedique-se ao Senhor e o sirva. Você quer ser igual àquele que você ama? Ame-o na prática, expressando o seu amor por ele, na devoção a ele, privada ou pública. Sirva-o de todo o coração, como o Senhor nos chama a servi-lo. Adorar a ele em espírito e em verdade, com sinceridade. É isto que o nosso Deus nos chama. E então nós passaremos a caminhar também, semelhantemente ao nosso bendito Redentor, sendo aqui por ele, mesmo pelo próprio Cristo, exortados, alimentados, encorajados a seguirmos a nossa caminhada com ele. O Senhor revela, irmãos, nesse texto, que os ídolos são desprezíveis, inúteis e não são dignos de confiança. Eles nada podem fazer. Mas e quanto ao Senhor que nós servimos? O verso 20 e último nos diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Que contraste. Que vergonha para os falsos ídolos. Isso aqui deve fazer cessar, irmãos, os nossos ídolos. Isso aqui deveria fazer calar todos os ídolos que são levantados no mundo e em nossos próprios corações. Onde é que o Senhor está, o texto nos diz. E quem é o Senhor aqui? É o Senhor Yahvé. É o Senhor Javé. É o Deus do pacto. É o Senhor soberano. É o Deus imutável. É o Deus eterno. É o Deus autossuficiente. É o Deus independente. É o Senhor, então, que está no relacionamento todo especial com o seu povo. Mas é este Senhor também, que é o Senhor soberano. Yahvé, Ele está no seu templo.
E não se faz aqui uma referência a templos físicos levantados por mãos. Está falando aqui, irmãos, sobre o templo celestial de Deus. Está falando sobre o Deus que habita nos altos céus. E está apontando aqui para a soberania desse Deus, que tudo faz segundo o conselho da sua vontade. Do Deus que determina e ordena e acontece. Do Deus que decreta e tudo vem a existir. Do Deus que nada e ninguém pode impedir. Do Deus que nada é demasiadamente difícil. Nada, não há impossíveis para Deus. Este é o Senhor que é revelado em um pleno e gritante e imenso contraste com os ídolos dos caldeus. E Abacuque, ele está sendo grandemente consolado com esta verdade. Eles não falam os ídolos dos homens, mas o Senhor fala e diz, cale-se diante dele. Cale-se diante de mim. A Escritura nos diz, irmãos, que Deus realmente é um Deus que faz tudo porque é soberano. Tudo segundo a sua vontade. Daniel, capítulo 4, versos de número 34 e 35, nos falam acerca disto. Daniel, capítulo de número 4, versos 34 e 35, a Escritura nos diz o seguinte: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa lhe deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? A Escritura, irmãos, realmente não esconde que Deus é um Deus que é soberano e que possui uma soberania absoluta, como no Salmo que cantamos e lemos, e então o verso do número 3 do Salmo 115 também nos diz: no céu está o nosso Deus e quase tudo faz como lhe agrada? Não. E tudo faz como lhe agrada. A Escritura nos diz, irmãos, que todas as coisas dependem de Deus. Você pode anotar as referências, Isaías 45, verso 7. Lamentações, capítulo 3, versos 37 e 38. É um Deus que governa tudo, absolutamente todas as coisas, como Gênesis, capítulo 50, verso 20, nos ensina. Um Deus que conduziu a vida do próprio José soberanamente, em meio a todos os conflitos, sofrimentos, tristezas, humilhações que aquele homem teve de passar. Mas o Senhor, então, estava conduzindo tudo para um fim glorioso, para o bem do próprio José e para a glória do próprio Deus e para que muitos, não poucos, pudessem ser salvos. É um Senhor Deus que é realmente soberano, é um Deus que governa tudo. Os ídolos não são nada diante dele. Meu irmão, saber que Deus é soberano e que tudo diante dele deve se calar, deve consolar grandemente o meu e o teu coração. Quando estamos em circunstâncias ruins, como as circunstâncias em que o profeta Abacuque se encontrava, devemos ouvir as palavras de Deus e fazer calar o nosso coração, fazer calar a nossa angústia, fazer calar o nosso medo, fazer calar todas as nossas preocupações desnecessárias, descabidas, porque o Senhor, Deus soberano, Ele tem governado absolutamente tudo nos mínimos detalhes. Não há absolutamente nada que escape do governo das mãos do nosso Deus, que é também nosso Pai. Por que teu coração se angustia? Porque você se preocupa. Confia em Deus. Ele nunca nos deu e nunca jamais nos dará uma razão sequer para desconfiarmos do seu cuidado paternal
do seu soberano governo sobre as nossas vidas. Ele age, sobretudo, em favor do seu povo. Tudo para o bem do seu povo, da sua própria igreja. Ele tem cuidado de ti, irmão, e tem cuidado de nós. Ele tem defendido a sua igreja e defenderá até o fim. O inferno, Satanás e todos os inimigos de Deus não prevalecerão contra a igreja do Senhor, que marcha em triunfo. Mas uma coisa nós podemos estar certos. Esse Deus que é soberano é um Deus que também não deixa o pecador passar impune. Assim como ele puniu no passado os babilônicos por causa dos seus próprios pecados, nós devemos entender que o Senhor pode nos punir também. E me refiro sobretudo a você que não conhece a Cristo, você deve entender. Se você não se render a Cristo, você vai experimentar ira. O Senhor cairá com ira sobre você. Ira tão terrível quanto a ira que ele caiu sobre os caldeus nos seus dias. Meu irmão, não há palavra, você que escuta e não conhece a Cristo, jovem, velho, homem que não conhece a Cristo, saiba, não há palavras que sejam possíveis e suficientes para descrever o que acontecerá com aqueles que são idólatras e que não se arrependem do seu pecado. Os idólatras não habitarão com Deus. Os idólatras não habitarão no reino dos céus. Os idólatras não habitarão na glória. Os idólatras serão lançados no fogo de juízo eterno. E só há uma alternativa para você, idólatra. É arrepender-se dos seus pecados e correr para Cristo. Não há outro refúgio seguro. Não há outro em quem você possa se esconder. Não há outro senão Cristo. Arrependa-se do seu pecado e creia em Cristo, que é o próprio Evangelho, e você então poderá desfrutar de uma maravilhosa, bendita e perfeita comunhão com Ele, que tem todos aqueles que foram redimidos pelo seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o nosso bendito e comum Salvador. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Idólatras, pecadores vis. Tem misericórdia de nós, Senhor. Muitas vezes escolhem os falsos deuses, ídolos e rejeitam o Senhor. Muitas vezes fazemos isso no nosso dia a dia, Senhor. Sabemos, ó Deus, como isso é desagradável a Ti, sabemos como isso traz tantos males para nós, tanta dor e sofrimento. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, compadece-se do Teu povo, tem piedade. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que caminhamos assim. E dá-nos a graça, Senhor, de vivermos para, Senhor, para a Tua glória, adorando a Ti somente, servindo a Ti somente, Senhor. Dá-nos graça. Este é o desejo do nosso coração, Senhor. E sabemos que é o desejo do Senhor, é a Tua vontade. Ajuda-nos, Pai. E também, ó Deus, tem misericórdia daqueles que não conhecem a Ti. Revela-te, Senhor, salvificamente. Chama-os, Senhor. Transforma o coração. Vivifica, Senhor. Rasga o coração dos perdidos, através da Tua palavra, pela operação do Teu Santo Espírito, Senhor. Faze isto, Pai, nós Te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.